Boa noite a todas, todos e todes. Estamos muito felizes em abrir a segunda noite do primeiro ciclo Formativa, um momento de abertura e de conexão com os nossos públicos. Para aqueles que não me veem, eu sou a Bruna, uma mulher branca de cabelos curtos e castanhos. Eu estou usando um vestido estampado, cinza e branco, brincos em tom de vermelho e marrom e batom vermelho. Atrás de mim pode-se ver uma estante com livros, alguns quadros e objetos como canetas e lápis e uma parede de fundo branco. E com isso eu encerro a minha autodescrição. Para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, nós somos o Programa Educativo do Museu Nacional da República, que é um projeto proposto, pensado e desenhado a várias mãos, realizado pela TUI Arte Produção e acolhido pelo Museu Nacional da República em Brasília. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. A nossa proposta é realizar um conjunto de atividades públicas de formação e de mediação cultural, contribuindo com a acessibilidade do Museu Nacional da República aos seus diversos públicos. Com essas ações, a gente busca fortalecer e consolidar a sua missão educativa. Eu reafirmo aqui a nossa solidariedade com todas as pessoas que tiveram as suas realidades transformadas pela pandemia. A pandemia radicalizou também a crise vivida pelos trabalhadores da cultura e educadores no Brasil, que veem as suas práticas sendo precarizadas e desvalorizadas, quando não perseguidas. A Educativa, que antes foi imaginada como um projeto que ia acontecer na proximidade entre os corpos dos públicos e das mediadoras, se abriu ao mundo aqui no campo do digital, com todas as especificidades e limitações que aqui se mostram. É para nos acompanhar e ajudar nessa travessia e pensar juntas os desafios impostos por essa plataformização da vida que recebemos nessa noite com muita honra a professora e artista Gisele Bergman. A nossa equipe de mediação vai receber e organizar as perguntas de vocês e outras questões que vão ser levadas a Gisele ao longo dos blocos de conversa de hoje aqui no bate-papo do YouTube. Na próxima quarta-feira, a gente vai receber a pesquisadora Mercedes Bustamante e vamos conversar sobre as relações entre a destruição da natureza e a pandemia. No dia 26 de maio, também uma quarta-feira, o artista Jorge Mena Barreto conversará conosco sobre as plantas como tema para a arte e para a educação. E em 23 de junho, vamos receber o Alejandro Ceballos para conversar sobre mediação comunitária e os desafios da colaboração. Convido todas a se inscreverem aqui nesse canal do YouTube e nas nossas outras redes, onde vocês vão poder acompanhar as nossas ações ao longo dos próximos meses, no Facebook e no Instagram. É Educativa Museu Nacional. Eu repasso também os agradecimentos do Museu Nacional da República, em nome da diretora Sara Seilert, e agradeço imensamente a presença de vocês, passando a palavra agora à nossa coordenadora pedagógica, Viviane Pinto. Obrigada, Bruna. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria, damos início ao segundo webinário do Programa Educativo do Museu Nacional. Para quem não me vê, eu me chamo Viviane, sou mulher, branca, de cabelos castanhos enrolados na altura do pescoço, uso brincos, um batom vermelho e uma blusa preta com estampa em branco e vermelho. Eu tenho ao fundo um armário branco e uma xilogravura de uma árvore na parede. E assim eu encerro minha breve autodescrição. Nosso programa conta com diferentes ações de mediação cultural, como os webinários e as rodas de leitura, que são voltados para o diálogo com educadores, artistas e interessados em partilhar saberes em torno de diferentes assuntos, como cultura digital, questões ambientais e de saúde, além da discussão e proposição de relações entre arte e públicos, que é assunto central da mediação. Com a pandemia, os museus foram um dos primeiros espaços a serem fechados para visitação, como é o caso do Museu Nacional da República, e essa situação trouxe inúmeras restrições e também desafios, né? Como a necessidade de pensar a atuação pública dos museus e seus educativos nos meios digitais.
No programa Educativa, nós trabalhamos com o conceito de mediação cultural como pesquisa, prática documentária e lugar de produção de conhecimentos. Nos nossos processos de pesquisa, nós temos nos dedicados a pensar como não reduzir a atuação nos meios digitais a um simples veículo de divulgação, buscando desenvolver meios de manter e cultivar um ambiente de trocas multilaterais com os públicos. Nos parece que tem muita coisa a ser pensada e desenvolvida por aí. É com muita honra e alegria que temos Gisele Beigelman no nosso webinário de hoje para conversar com a gente sobre cultura digital e pandemia, a partir de suas pesquisas e produções artísticas que abrem caminhos para a gente desdobrar questões complexas, como a temporalidade da internet, que se generaliza para todos os âmbitos das nossas vidas. Agradeço a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e vamos receber questões e comentários pelo chat e repassar para a nossa convidada. Por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem a Educativa acontecer. Nós somos uma equipe multidisciplinar de profissionais com experiências diversas em arte, cultura e mediação. Eu desejo uma ótima conversa e passo a palavra para as mediadoras. Obrigada. Boa noite a todas, todos e todes, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Giovana, sou mediadora cultural do programa Educativa. Para quem não me vê, farei uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos. Estou usando dois brincos, um par de brincos dourados, um piercing no nariz. Uso um batom vermelho, uma blusa florida. Eu tenho um fundo branco e a minha lateral tem um quadro colorido pendurado na parede. E assim eu encerro a minha autodescrição. Bom, hoje nós recebemos a artista, professora e pesquisadora Gisele Beigelman. Seja muito bem-vinda, Gisele. Vai ser um prazer mediar essa conversa com você. Este é o nosso segundo webinário, atividade integrada ao primeiro ciclo formativa, que é composto por rodas de leitura abertos a todos os públicos, via Zoom, que acontece mediante inscrição prévia, toda segunda-feira às 19 horas, e os nossos webinários às quartas-feiras às 19 horas, como é esse que está acontecendo agora. Para quem quiser conhecer mais sobre a nossa programação, estamos no Instagram, no @Educativa Museu Nacional, no Facebook também, como Educativa Museu Nacional, e aqui no YouTube, no canal. O programa Educativa é um programa que foi reformulado para atuação no espaço virtual. Reformulação necessária diante da pandemia e fechamento dos museus e centros culturais. Então, pensar essa suspensão de atividades presenciais para sua consequente virtualização e digitalização se aproxima e muito das pesquisas de Gisele Beigelman, ao pensar na possibilidade de abertura de fissuras no meio digital, a dualidade memória e esquecimento intensificado pelas redes sociais e ainda questões que envolvem a não autonomia sobre a salvaguarda de arquivos nas nuvens. O ano de 2020, marcado pelo início do isolamento social, que ainda deságua em 2021, tem sido para os museus anos difíceis, não só relacionados à instabilidade de funcionamento e fluxo de exposições, mas também no fincar de vez o pé nessa existência virtual, como é o espaço próprio de mediação. Há um movimento coletivo de tatear possibilidades de, no virtual, essa nossa coronavida, como diz Gisele Beigelman, nos coloca diante de novos dilemas no fazer mediação, no adentrar museus e trabalhos visuais, atravessados agora por telas de celulares e de computadores. Então, muito nos interessa conversar com você, Gisele, sobre plataformização,
cultura digital contemporânea, musealização da vida, digitalização de acervos, temas urgentes e necessários para a continuidade dessas reflexões coletivas, para pensarmos juntos e juntas a importância do papel e o papel dos programas educativos no meio digital. Eu desejo um rico encontro para todos nós, todos e todas, e passo a bola para a Gisele Lima. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gisele Lima. Hoje estamos em 2 Giseles aqui, então vamos evitar o máximo possível as confusões. Eu sou uma das mediadoras do programa Educativa. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, mas bem curtos, uso óculos, batom vermelho, um par de brincos dourados e uma blusa branca de manga comprida. O meu fundo é uma parede branca com 2 tomadas que eventualmente aparecem. E assim eu encerro a minha breve descrição. Antes de passar a palavra para a nossa convidada mais que especial essa noite, eu vou ler uma breve biografia, como de praxe, para devidamente apresentá-la, institucional, burocraticamente, como sempre fazemos. Então, Gisele Beigman é artista e professora livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Pesquisa preservação de arte digital e arte ativismo na cidade em rede e as estratégias de memória no século XXI. Desenvolve projetos de intervenções artísticas no espaço público e com mídias digitais desde os anos 90. É autora de vários livros e artigos sobre o nomadismo contemporâneo e as práticas da cultura digital. É autora da Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, de 2019, e do trabalho de web art Corona Vida, Pandemia, Cidade e Cultura Urbana, de 2020. Além disso tudo, é também membro do Laboratório para Outros Urbanismos, da FAUSP, e coordenadora do GAIA, Grupo de Arte e Inteligência Artificial e Nova da USP, e do Grupo de Pesquisa Estéticas da Memória no século XXI. Bom, essa é a Gisele Beigman, e agora eu passo a palavra para ela. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelas palavras tão generosas, Gisele. Realmente não é comum ter uma outra Gisele, 2 Giseles juntas numa conversa só. Antes de mais nada, eu gostaria de me introduzir, me apresentar para os que não podem me ver. Eu sou Gisele Beigman, tenho cabelos lisos, curtos, loiros, uso óculos, estou de roupa preta, com cachecol cinza escuro, cinza claro, e atrás de mim está a minha biblioteca e meus livros. Bom, passada essa breve introdução, eu queria novamente agradecer pelas palavras generosas que já foram colocadas pela Giovana, pela Gisele Lima, pela Viviane, pela Bruna Neiva, e agradecer a toda a equipe do Museu Nacional da República por esse convite para que eu possa conversar com vocês de alguns temas que são tão recorrentes na minha produção, nas minhas investigações, e que esse nosso presente, mais que imperfeito, tem tornado urgentes. Para que eu possa não fugir demais do meu tempo, eu vou compartilhar uma apresentação, mas a título de seguir um roteiro da nossa conversa. Eu vou compartilhar, então, uma tela agora, e vocês, imagino que já estarão comigo aqui, junto com o meu PowerPoint. A ideia é falar de muitos assuntos relacionados à relação entre museus e os seus educativos no meio digital,
algo que é um desafio, mas que atualmente se tornou uma das questões centrais das práticas do nosso trabalho, especialmente quando nós falamos dos setores ligados à educação. Acho que a primeira questão é nós termos em mente que falar em meios digitais e educação é, acima de tudo, falar sobre impasses. Impasses que nos colocam diante da emergência de, por um lado, uma nova cultura da memória, e, por outro lado, as políticas do território informacional ou dos territórios informacionais naquilo que elas implicam, as relações das corporações que subdividem a internet, a começar pelo YouTube, pelo Zoom, onde estamos agora, e que fazem a mediação desse processo sem que nós tenhamos necessariamente a total clareza de como essa operação é feita e que são também pilares dessa nova cultura da memória. Uma cultura da memória que é plasmada pela superprodução de documentação. Nós nunca produzimos tanto sobre nós mesmos no formato de documentação. Eu estou falando aqui com vocês e automaticamente esta minha fala já se torna um arquivo que é, ao mesmo tempo, do Museu Nacional da República e um arquivo que é um dado, um conjunto de dados do YouTube e do Google. Essa relação é bastante complexa e complicada, e eu gostaria que nós não perdêssemos essa diretriz no nosso processo de discussão. Isso nos põe, então, diante de uma série de novos desafios. O principal é como lidar com a cultura das redes num momento em que a população global passa a ter os seus processos de vida mediados digitalmente pela experiência online, ainda que isso implique um recorte de classe muito claro em termos, especialmente, de países como o Brasil, mas que eu gostaria de colocar como também uma outra deriva de possibilidade de atuação quando se pensa que o Brasil é um dos países que mais consome vídeos pela internet e usa dispositivos móveis, né? Portanto, ainda que o teletrabalho, a teleeducação remetam necessariamente a um recorte, a um perfil social determinado, o uso das redes é muito mais dilatado e distribuído do que nós tendemos a levar em conta, ultrapassando especialmente algumas fronteiras e barreiras de classe. Lidar com essa cultura das redes é, a um só tempo, pensar não só na escala da sua distribuição, mas tudo aquilo que ela permite como processos de apropriação, de reinvenção da cultura dos acervos e da diversidade de personagens, perfis e atores sociais que ela coloca em jogo, simultânea e sincronicamente. Nessa perspectiva, quando nós falamos de uma nova cultura da memória, nós estamos no ponto de partida
pressupondo que é uma cultura que já vem embarcada em um processo de dilatação em meios e suportes diversos, que são como esses que se acumulam aqui nessa foto que nós vemos, que remetem a diferentes formatos de armazenamento, a diferentes formatos de produção, a diferentes perfis de arquivos e, essencialmente, a uma multiplicidade de memórias que foram depositadas aqui e, num espaço de tempo muito curto, se tornaram obsoletas. Do ponto de vista da preservação cultural e da manutenção de acervos, o que diz respeito a bibliotecas, a museus, a arquivos propriamente ditos, toda essa mescla de suportes e diferentes formas de armazenamento conflui para um estado recorrente não só de acumulação, mas também de perda. Eu duvido que entre nós não tenhamos, alguém que nunca sofreu a perda de um arquivo importante, seja ele pessoal ou de trabalho, dado não só pelos recorrentes crashes e falhas de sistema, mas essencialmente pelas atualizações das formas de produção, armazenamento e transmissão desses arquivos. De modo que talvez se nós tivéssemos uma frase emblemática para resumir esse nosso estado de confronto entre uma superprodução de documentação, que beira a overdose documental, e uma fragilidade de manutenção dessa cultura produzida por tantas mãos, cabeças e olhos e corpos fragmentados no mundo todo, essa frase seria arquivo não encontrado. Devo falsificá-lo? Devo falseá-lo? Sim ou não? Né? Como é para as instituições que, a priori, são instituições de memória, lidar com essa volatilidade dessa documentação que é produzida aos quaquilhões de bytes por todos nós desde o início do século XXI. Nós temos 2 décadas de uma superprodução cultural escoada pelas redes, repito, via de regra, em meios corporativos que podem desaparecer a qualquer momento, como foi o caso do GeoCities, como é o caso do Flickr, e eu fico me perguntando para onde irá a memória da pandemia, já que ela basicamente está armazenada no YouTube, no Instagram e no Facebook, né? Seja por parte das universidades do mundo todo, seja por parte dos museus, seja por parte da produção cultural como um todo, que encontrou na internet a sua via de escape e sobrevivência, seja no registro do nosso cotidiano, para onde irá essa memória da pandemia, se amanhã ou depois o Google resolver que o YouTube não é mais um produto prioritário e que tudo aquilo que está lá arquivado será apagado. Eu falo isso com base em experiências anteriores, como foi o caso da GeoCities, que é a memória da web 1.0, da internet dos anos 90 até os 2000, e que foi
terminado, descontinuado, assim que deixou de ser um nicho de marketing importante para o Yahoo, ou mais recentemente para o público mais jovem que está conosco, como foi o caso do MySpace, que testemunhou a maior revolução musical da história moderna e contemporânea, onde toda a produção independente foi, e onde uma série de novos talentos e novas carreiras foram construídas e que simplesmente perdeu todos os seus arquivos há cerca de 1 ano e meio atrás. Então, falar na hipótese que a memória da pandemia do coronavírus já nasceu em risco não é exagero e nem um ponto de vista essencialmente escatológico. Esse é uma questão de fundo da nossa discussão. Quando nós pensamos no campo da produção artística, que vem lidando com esse desafio já há algumas décadas, sendo atropelado pelas inúmeras atualizações de sistema, de padrões, de formatos que vão inviabilizando a exposição de vídeos feitos em Betacam, de vídeos dos anos 70, de projetos que demandavam TVs preto e branco com telas mais abobadadas, e que no caso da internet se tornaram recorrentes, nós nos vemos aí diante do desafio de pensar novos formatos museológicos e de acervos que passem a focar mais na preservação da obra do que nos processos de armazenamento das mídias. Porque as mídias em si, elas se tornam irrecuperáveis depois de tempos cada vez mais curtos, né? Eu lembro sempre aqui no caso de uma obra do Nam June Paik, que mostrava a Lua em todas as suas fases, e que era uma obra, uma instalação, uma videoinstalação, e que as luas, de fato, dialogavam as fases da Lua com os monitores de TV, quando ele concebeu preto e branco, coisa que talvez muitos dos que nos assistem aqui nunca tenham visto, né? A televisão não ser a cores, que é algo da minha geração, e a televisão que tinha a sua tela não plana, abobadada. Isso era constitutivo do trabalho. Isso era o que criava a imagem da Lua como Lua, de fato, no espaço expositivo. Com a obsolescência desse tipo de equipamento, essa obra foi atualizada e recontextualizada em DVD, e agora já deve ser em outro formato de vídeo digital, e telas planas, o que fez a obra perder pelo menos 80% da sua poética, que era estabelecer esse diálogo entre a Lua, que para o Nam June Paik, que isso é o próprio título do trabalho, é a mais bela das televisões, o que é impossível de se perceber nessa sequência de telas planas com monitores que já são coloridos e onde a imagem preto e branco sempre ganha tonalidades que não fazem parte da sua paleta. Seria leviano da minha parte não levar em conta que existem vários grupos de pesquisa e museus e centros independentes trabalhando na direção de pensar plataformas de preservação e de criação e preservação de obras, especialmente não só digitais, eletrônicas, mas especialmente criadas para a internet, mas o fato é que isso não
nos permite recuperar a obra em si. O que se recupera são alguns fragmentos e algumas possibilidades, porque o armazenamento é comprometido no ponto de partida. Eu daria aqui 2 exemplos desse caso. Por exemplo, uma iniciativa muito interessante é essa que está na minha tela, é um projeto que se chama Old Web Today, que permite que você navegue escolhendo diferentes browsers, programas navegadores antigos, que nem existem mais, como Netscape, e recupere páginas da internet que já também não estão mais no ar, mas que não foram apagadas, para serem vistas como se nós estivéssemos, por exemplo, que aqui o caso, em 1º de janeiro de 2001. Desvirtual é o meu site, esta não é mais a página, mas certamente é uma das mais bonitas que eu criei. Nem essa técnica de web design funciona mais hoje, isso tudo foi criado com tabelas, que é uma linguagem que o web design de hoje os browsers já não leem bem, e é nisso que a gente começa a ver essa obsolescência. Então, nós podemos ter um fantasma aqui, mas todo o contexto em que essa obra foi criado é impossível de se recuperar. E isso por um motivo muito fundamental, porque, para além da obsolescência tecnológica, hoje nós lidamos também com a obsolescência ideológica. Depois do 11 de setembro, a internet se tornou um ambiente muito mais controlado. Não é por acaso que a explosão das redes sociais se dá a partir de 2002, já são um modelo de internet que, por um lado, permite uma participação pública muito maior, isso é fato, mas que presume bancos de dados e infraestruturas muito parrudas, muito fortes, muito robustas, que vão concentrando a internet em algumas poucas empresas, que só elas têm os códigos e os protocolos. E passa a ser comum a situações como essa, de aplicativos, de programas, não só os que não funcionam, os que são bloqueados por motivos de segurança. E eu também desafio qualquer um aqui que nunca tenha visto um desses avisos de cuidado, tem vírus, cuidado, é um programa malicioso, que, via de regra, não é necessariamente vírus, são sites mais antigos ou plataformas independentes que usam sistemas de código que não são ainda considerados seguros ou não foram autenticados. Então, nós podemos dizer que, numa política cultural de acervos, o mundo digital, essa nova cultura da memória, que tem tantas coisas interessantes, que é a nossa capacidade de autodocumentação, da nossa capacidade de impor a linguagem da diversidade, e isso é um mérito da internet. Todas essas disputas narrativas que nós estamos testemunhando não são consequência da internet, porém não se dariam da maneira como estão se dando se não fosse a internet, né? Toda a reação ao caso do George Floyd, por exemplo, a execução pública execrável, ou aqui no Brasil, no Carrefour, jamais teriam desembocado em enfrentamentos de ocupação urbana tão fundamentais se não houvessem sido calibrados pela internet. Esses movimentos sociais ocorreriam? Sim, ocorreriam, porque as disputas narrativas não são uma consequência da internet.
tomariam a escala e a dimensão social e a importância que tomaram sem a internet? Duvido. Duvido, porque a internet é o grande canal de escoamento e de enfrentamento. Mas se isso nos coloca, por um lado, nessa potência de uma outra cultura da memória, nos coloca também diante da obsolescência ideológica, da superconcentração da produção e dos conteúdos em sistemas corporativos que, repito, podem deixar de existir de um momento para o outro. E toda a nossa produção se escoará. Isso tem feito com que vários artistas e acervos e pessoas que pensam as políticas culturais pensarem que talvez a saída é nós investirmos num desdobramento dessa ideia de que o museu que venha lidar com os meios digitais, aposte na conservação das obras de arte e não das mídias, que tenham consciência que essa conservação implicará uma cultura de um novo original. Onde a própria ideia de restauração implicará necessariamente a de atualização permanente. A cultura é atualizada constantemente, ela não é imóvel. Mas nós temos na nossa cultura de acervos a ideia que a obra deve ser preservada, como se ela estivesse, ao entrar em um acervo, necessariamente na beira do abismo. E, de fato, ela está. Aquilo que legitima a preservação é a consciência da perda. Mas essa consciência da perda não pode mais implicar, no âmbito da cultura contemporânea do século XXI, uma crença na possibilidade de nós termos um original a ser mantido, sob o risco de nós fazermos eco a uma citação bastante conhecida do Adorno, do Theodor Adorno, e, portanto, não de qualquer um dos maiores pensadores do século XX, que dizia que não por acaso o museu e mausoléu estão unidos por algo além de uma associação fonética. Museus, diz ele, são como sepulturas tradicionais de obra de arte e atestam a neutralização da cultura. Então, talvez, essa iminência da perda que as mídias digitais trazem no seu DNA possa funcionar como um ativador de uma outra cultura que vários museus já têm, é óbvio, de não se limitarem a serem mausoléus, cemitérios de obras de arte. E tenham a consciência que o patrimônio cultural pode, eventualmente, ser preservado a partir da prática de novos originais. Esse é um dos desafios que o digital nos traz. O outro desafio é como lidar com essa superprodução de outras memórias que, como nós vemos, tensiona o nosso presente. Como ativar os acervos, e aí eu faço eco da introdução que foi feita a mim, para além das redes sociais. Um dos fenômenos mais perturbadores que a Covid nos trouxe foi colocar a nu a precariedade dos museus para além do grau do volume e da estatura dos seus orçamentos no que tange a cultura digital. Nós vimos uma proliferação de visitas virtuais do Google Art Institute, vimos uma
intoxicação de lives, vimos uma superprodução de PowerPoints, né, que viraram essa coisa de OVR, né, os viewing rooms das feiras e das galerias, e que no fundo são PowerPoints mais bem trabalhadinhos como sequência de imagens. Essa precariedade, ela mostra uma fragilidade da nossa cultura museológica em lidar com as potências em aberta dadas pela apropriação feita pelo público a partir dos meios digitais. Eu retomo aqui uma experiência que até a própria Educativa compartilhou ontem no Instagram, que foi uma experiência que nós fizemos há 2 anos atrás, óbvio que antes da pandemia, de apropriação do acervo do Museu do Ipiranga, é um dos museus mais comprometidos com o colonialismo e, portanto, um dos mais interessantes para se trabalhar numa perspectiva decolonial, onde nós fizemos uma projeção no museu em formato de videomapping, intermediada por espaços para as pessoas subirem, tomarem as nossas câmeras e projetores e fazerem o seu statement sobre qual era a sua relação com o museu. E nas nossas projeções trabalhamos com um acervo menos canônico dessa instituição, que eram a coleção de rótulos de caixa de fósforo, que o museu tem um acervo incrível nessa direção, e outros propagandas que eram aonde nós poderíamos trabalhar na órbita do cotidiano. O projeto teve um impacto monumental à escala do museu. Nós levamos 150 mil pessoas a assistirem essa produção, que perturbou, no bom sentido, muito a cidade. Outros exemplos e de outros portes, com outros formatos de orçamento, porque eu insisto, nós precisamos ser criativos, e eu vou encerrar mais ou menos por aqui a nossa discussão, pensar como numa infiltração recente, o MAC, o USP abriu o seu Instagram para um projeto artístico de um artista que participará de uma exposição que foi interpretada por muitos visitantes e seguidores do museu como um hackeamento, que o museu havia sido invadido, colocando um pouco não muito, em confronto o perfil de como os museus usam os seus recursos em rede e aquilo que é a linguagem das redes, que são os memes, que são as outras formas de criação de linguagens visuais, né? Em situações mais extremas, é impossível não lembrar aqui do Museu Nacional, que teve o seu acervo consumido em um incêndio de proporções sem equivalente no nosso passado recente, e que passou a tentar criar um formato para discutir a ideia de que o museu estava vivo, apesar de ter perdido todo o seu acervo, pedindo para que as pessoas enviassem pela internet, tagueando o museu com uma hashtag que eles criaram, que era o Museu Nacional Vive, das suas experiências dentro do museu, e criassem, a partir disso, um outro acervo de uma outra experiência museológica, né? Há outras formas, eu acho que esses últimos anos é o que eu tenho mais feito,
tentar confrontar acervos, muitas vezes proibidos ao público, e criar dinâmicas para que o público proponha caminhos para o pensar da memória e o pensar dos acervos. Eu vou passar rapidamente aqui uma sequência de imagens de um conjunto de estátuas que foram atacadas inexplicavelmente no Jardim da Luz, em São Paulo, em 2016, e que não tem um ataque que não tem nenhum conteúdo ativista. Ele só, porque eram estátuas, réplicas de figuras da primavera, verão, inverno, que adornavam um lago no Jardim da Luz, e que ali ficaram de 2016 até 2019. Eu descobri essas esculturas escondidas e negociei com o Museu da Cidade de São Paulo e com o DPH levar esse material e expô-lo como estava dentro da sede do Museu da Cidade de São Paulo. O que a priori poderia ter sido tomado em tempos mais autoritários como uma inviabilidade que seria fazer a instituição pública assumir que há 3 anos tinha uma parte do seu acervo completamente atacada pela população e que não havia tomado nenhuma providência, né? Essas são imagens de como essas imagens foram tratadas inexplicavelmente numa noite, numa invasão do jardim, e tão inexplicável quanto o ataque era o fato delas ficarem fora de circulação. O museu se abriu para essa discussão, nós levamos, e eu remontei exatamente como eu as encontrei. Aqui vocês veem o lago, como ele ficou. Esse lago fica ao lado da Pinacoteca de São Paulo, o suposto museu mais visitado do Brasil. Ninguém reparou que as estátuas que estavam aí há 2 séculos haviam sumido. A exposição, apesar da obra que eu fiz, A Chacina da Luz, não tinha nenhum mote de restauração de obras. Isso abriu um debate tamanho que a Prefeitura de São Paulo, o Departamento do Patrimônio Histórico, a partir da exposição, resolveu proceder ao trabalho de restauração dessas peças e obras, né? No momento, estou super envolvida num projeto com os alunos da FAO e com o ZKM, de trabalhos que procuram colocar, agora que não pode mais fazer o que eu fiz no Museu da Cidade, no Museu do Ipiranga, que se apropriam de acervos digitalizados, confrontando formas de leitura feitas pelo colonialismo dos dados, das inteligências artificiais e das fichas catalográficas dos acervos. Com isso que eu quero dizer, acho que está na hora de nós reaprendermos uma ideia que não é nossa, não é minha e não é tão nova assim, e que os meios digitais nos desafiam a levar às últimas consequências. A ideia de que o museu é o mundo, portanto, o patrimônio é nosso, não é do governo federal, não é do governo estadual, não é do governo municipal, não é das secretarias da cultura, não é do IFAM, não é do DPH, não é do CONDEFAT, não é de nenhum órgão. O patrimônio é nosso e ele está em disputa. O grande desafio dos museus e das instituições, essa era o lugar em que, nessa intervenção em que eu fiz no Museu da Cidade, todos os dados sobre as obras foram disponibilizados dentro de um arquivo. E nós colocamos essa chamada para que as pessoas não fechassem a gaveta.
não era uma obra e se tornou a imagem mais fotografada de toda a intervenção, porque eu compreendi isso a partir do público, e eu acho que é por isso que é importante nós encararmos o desafio de deixar os arquivos serem apropriados, que era que isso tinha se tornado um statement político. Não era um pedido meu, não feche essa gaveta. Isso tinha um sentido muito maior na nossa atualidade. Abra o arquivo e deixe os arquivos abertos. Acho que com isso eu finalizo a minha apresentação, interrompo aqui o meu compartilhamento e fico aqui à vontade para nós conversarmos. Eu sei que eu passei por inúmeros assuntos, mas vocês me instigaram e eu acabei optando por fazer um guarda-chuva de problemas e de desafios que são tão nossos coletivamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Gisele. Bom, muitas provocações. Aqui a gente tem algumas perguntas, também perguntas guarda-chuva, feitas pela nossa equipe mediadora, que vai tocar em alguns pontos que você traz. É muito interessante quando você finaliza a sua apresentação, Gisele, com esse trecho do Hélio de Sica, né? O Museu é o Mundo. E a gente tem, bom, imagino que muitos programas educativos, todos têm pensado nessa questão, nessa coisa de como a gente chegar aos públicos, né? A gente se virtualiza, a gente se digitaliza num período de pandemia, entendendo talvez que as paredes do museu se desfazem nessa experiência da virtualidade, mas a gente encara aí a questão dos algoritmos, né? E aí eu quero puxar essa questão, puxar já essa provocação, essa inquietação que é nossa, para algo que você traz em algumas das suas entrevistas, em algumas das suas falas, sobre a ideia de museu imaginário. Seria, de alguma forma, esses registros fragmentados que flutuam na internet, né? E com a pandemia, esse movimento coletivo se intensifica, porque a vida ela é suspensa para as redes sociais. É assim que a gente tem se comunicado, se visto, se informado nesse período de isolamento social. A pergunta a pandemia e o isolamento social estão fazendo com que muitas instituições sigam pela atuação no mundo virtual, intensificando, consequentemente, o investimento monetário nas redes sociais. Você acha que a gente pode entender que os museus se renderam às plataformas pensando em chegar até os públicos, pois eles já habitam nesses espaços virtuais? Será que os públicos estão nesses espaços virtuais? O público virtual seria o mesmo público presencial ou muito parecido enquanto recorte social de interesses? Ou você acha que essa ideia é um tanto romantizada, ou chegar nesse público seria impossível pelas redes sociais? Você traz também uma outra questão relacionada à ideia de amplo acesso, né, ao museu pelas redes sociais. E aí tem uma pergunta que está relacionada ao seu texto, Reinventar a Memória é Preciso, em que você fala que em ambientes online o contexto não só interfere na recepção da obra, como também modeliza essa recepção. Ou seja, as plataformas que são controladas pelos sofisticados algoritmos interferem diretamente na experiência do usuário. O que você tem a dizer, Gisele, dos museus quando, sem questionar as plataformas que utilizam para oferecer sua programação,
haveria o risco de os museus se tornarem uma simples expressão dessas plataformas? Nesse caso, o que seria o que a situação acarreta para a autoridade cultural dos museus diante da internet? Você trouxe aqui na sua fala uma experiência do MAC, que inclusive foi uma das coisas que a gente conversa nas nossas formações internas, e aí a gente esbarra com a página do MAC, justamente para pensar em como é que nós, enquanto programa educativo, pode pensar essa atuação, essa mediação nas redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Clássicos da quarentena, desligar o microfone e ficar falando sozinha, né? Estava faltando eu fazer isso hoje. Eu vou compartilhar de novo a minha tela, porque tem dois... Eu acho que a sua pergunta me faz voltar a duas experiências que eu dei uma acelerada e não contemplei. E eu acho que vai ficar mais fácil se eu falar a partir delas. Deixa eu colocar aqui em modo de tela cheia, se estão vendo aqui, né? Uma, tentando um pouco sair da questão da plataformização da vida pelos algoritmos. Acho que o trabalho mais radical que eu tenho acompanhado em rede de acervos museológicos é o do Museu do Ipiranga, do Museu Paulista. O museu está em obras e, muito antes da pandemia, precisou pensar estratégias em deixar claro que ele estava em obras, mas ele não estava fechado. E uma das alternativas foi uma parceria com a Wikipedia, que tem um programa que chama GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, né? Então a sigla é GLAM, e que absorve os acervos dos museus, catalogados pelos próprios museus e disponibilizados em licença Creative Commons. Já são 33.190 imagens, essa imagem eu capturei hoje, e provavelmente daqui a um mês elas serão 35 mil. E como o museu está operando? Por um lado, tem a equipe do museu que escaneia, fotografa, publica isso na internet. As fichas de inventário, é óbvio que o museu já tem, ela só copia. Mas que chama hackathons, esses mutirões de programação para as pessoas escreverem verbetes críticos com relação ao seu acervo. Então, é fato que o museu tem uma coleção de estátuas em homenagem a Bandeirantes, que tem uma série de questões que são discutidas hoje. O museu tem os dados sobre como essas peças entraram no acervo, seu histórico, seus artistas, as datas, e tudo isso é muito importante. Nós não podemos fazer contranarrativa apagando outras narrativas. Mas o que o Museu Paulista tem feito de mais incrível é tornar essas narrativas plurais e convocar as pessoas. Vocês acham que tem poucos verbetes sobre mulheres no nosso acervo, mas as mulheres, apesar de tudo, elas estão contidas nas obras, nas fotografias, nos quadros. Então vamos fazer esses verbetes, vamos fazer coletivamente, vamos contar outras histórias dos escravizados, dos indígenas. Então, eu acho assim, uma operação que é na contramão da solução. Jogue seu acervo no Google Art Institute, onde você perde a escala das coisas. Se for para perder a escala das coisas, perca na Wikipedia.
e disponibilize esse acervo de forma livre, gratuita e massiva. Eu sei, vocês estão falando aqui com uma fã da Wikipedia, mas eu sou mesmo. Eu acho que se tem alguma coisa que é uma potência em aberto da internet, a Wikipedia é essa coisa, da construção coletiva, da gestão compartilhada, da edição responsável, de ter para onde correr, dizer, mas olha, o que escreveram aqui é um verbete super preconceituoso. Tire, o grupo editorial da Wikipedia tem autoridade para isso. Um outro trabalho muito interessante que eu tenho acompanhado há algum tempo é o que a Biblioteca do Congresso americano tem feito, que eles chamam fazer a catalogação de forma de crowdsourcing. Crowdsourcing é um termo empresarial para produção feita a partir de várias mentes. Então, o que eles fazem? Eles constroem fichas que eles consideram, têm os campos fundamentais, fazem workshops para quem quiser ser um voluntário para transcrever documentos sobre a comunidade latina, que é uma questão nos Estados Unidos, e que estão em inglês, traduzi-los para o espanhol. Porque que adianta ter os documentos abertos se o público mais interessado não pode ler esses documentos? Né? Revisar em conjunto, criar as fichas, são projetos assim que eu acho que eles têm, primeiro, respondem em parte a essa grande questão que você me traz, que é super importante, que é, bom, mas tem como fugir das plataformas? Tem. Tem sistemas que podem dar visibilidade, porque, sim, esse é um problema dos museus. Não adianta eu criar um site incrível, genial, com uma programação que ninguém tem como acessar. Então, assim, tem com quem eu me encontrar e respeitar os meus pressupostos? Por exemplo, qual é o acervo do Museu Nacional da República? Ele poderia ir para a Wikipedia? Nossa, ele poderia ir para a Wikipedia. Ou tem foto de tudo do Museu Paulista? Não, não tem, porque o museu ainda está fazendo. Mas as fichas existem, e elas já são um material super importante para ser pesquisado, copiado, replicado e reinventado. Outra questão que essas operações elas respondem, dá para ficar fora das redes sociais? Não, não dá. Mas as redes sociais são o nosso arquivo? Não, não são. Não são. Primeiro, porque elas não têm esse pressuposto. As redes são de consumo, a sua organização não é de documentar processos, é de audiência, é de colocar por outros parâmetros. Então, as redes sociais são um caminho para chegar no público? Eu acho que são, principalmente se nós invertermos a nossa lógica e colocarmos a questão no outro sentido, entender o que quem poderiam ser o nosso público, quem são aqueles que nunca nos visitaram e o que a eles interessa que eu poderia, em conjunto, construir a partir do meu acervo. Né? Que esse é um caminho muito interessante que só os museus públicos podem tomar. Não é à toa que todos os exemplos que eu dei vêm de instituições públicas, não necessariamente universitárias, lógico, pública e universitária ajuda muito. Mas as instituições públicas, como a Biblioteca do Congresso Americano, como a Biblioteca Pública de Nova York, que tem trabalhos incríveis de fazer um mapa histórico da cidade de Nova York, que eles chamam de
Nova York quadra a quadra, aonde eles fizeram o quê? Eles colocaram a planta de Nova York na internet e falaram, você tem fotos dessa quadra? Sua avó tem fotos? Você conhece alguém que morou nesse lugar? E as pessoas coletivamente estão fazendo um mapa com muitas camadas, o que é sensacional. Não é eu tentar fazer a história da cidade, é eu devolver ao público, ao cidadão, ao habitante, o direito de fazer a história da sua cidade. O que teve muito em questão nesse processo nosso, no Monumento Nenhum e na Chacina da Luz. No nosso caso, foi trabalhar com acervos proibidos ou que não têm acesso público e desencadear um debate que ia muito além da são estéticas colonialistas, não são acervos que importam, não importam, que era colocar uma questão muito mais difícil, porque o patrimônio não é entendido como um bem coletivo. Então, jogar essas questões de volta e não tentar solucioná-las é que eu acho que é o nosso papel como agentes, como educadores. Não é tentar ensinar, porque nós mesmos sabemos que nós não sabemos. O período é de muitas disputas narrativas, mas jogar de volta o problema, transformando ele em um bem comum, eu acho que esse é algo que o digital pode, de fato, nos ajudar a trabalhar. Na época em que nós não estávamos na pandemia, esses hackathons do Museu Paulista, eles eram feitos em espaços públicos, para que não fosse um limitador, o computador, a conexão, tinha workshops de como fazer verbetes. Agora está tudo online, mas eu acho sensacional. Aí, Gisele, pensando na questão dos acervos, né? Porque nós, da Educativa, para além de todas as nossas missões, a gente também tem a missão de olhar para o acervo do Museu Nacional. E nós temos esse desejo, nós estamos presentes, por exemplo, no Instagram. E aí, dentre os nossos debates, a gente, interno, na nossa formação, a gente chegou muito na questão entre postagens e comunicações informativas, que eu acho que elas entram um pouco nesse lugar de tentar musealizar as nossas ações pelas redes sociais, o que a partir da sua fala já veio de uma forma completamente outra, e as ações ou postagens que seriam mediadoras ou mediativas de fato, que provocariam. Mas a gente fica com uma questão ali no limítrofe entre o que seria muito marqueteiro ou muito do showbiz, o que você chega a comentar no texto Reinventar a Memória Preciso, quando você fala da experiência de usuário e tal. E nesse mundo virtual é muito fácil a gente cair nessas estratégias de marketing e muito apelativas, e a gente acaba ficando num lugar muito limítrofe, assim. E aí eu não sei, queria ouvir um pouco de você, o que você pensa sobre, você que tem conhecimento, assim, de muita coisa que está acontecendo, está olhando para muita coisa e para isso há muito tempo. Eu acho que perfis de museus, como Museu Nacional da República, como o Museu Paulista, tem, lógico, o problema de lidar com acervos históricos de passados muito incômodos, né? Mas é a oportunidade histórica de fazer esses museus viverem de fato e se tornarem um bem comum. Qual é o perfil do acervo do Museu Nacional da República? É histórico, não é? É arte contemporânea. É só arte contemporânea ou é arte contemporânea mais histórica mesmo? Anos 60, 70? A gente tem um pouquinho de arte dos anos 60, 70, mas a maioria é mais recente. O que tem os problemas de conservação, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo,
ele é um acervo que é muito recente que nós vemos tomar a escala que tomou, e eu acho que esse é o grande desafio das instituições públicas. O patrimônio e o que o museu escolhe para patrimonializar ser um problema. Transformar isso em debate, saber ao que esse acervo responde, de que maneira ele instiga essa discussão, seja porque ele tem peças, e deve ter, é inevitável que tenha, que estão nessa categoria que hoje nós falamos, né, os patrimônios dolorosos, as inconsequências, o pensamento colonialista, seja naquilo que ele tem, que ele já apontava para outras subversões dessas mesmas cadeias. Eu acho que esse é o lugar do museu público hoje em dia, é enfrentar, a partir dos seus acervos, as questões contemporâneas, porque elas são as questões que importam ao coletivo, né? Então, colocar a discussão como nós colocamos, e eu te falo como professora de história da arte, então eu sei muito bem como eu encaminhava minhas disciplinas até 3 anos atrás, e tudo que os alunos me obrigaram a mudar, né? Então não é assim, somos as vozes da sabedoria, é ao contrário, é nós irmos entendendo tudo que nós temos que desaprender para lidar com o público contemporâneo, né? Então, toda a metodologia que eu tinha, baseada em temas e recortes a partir, no meu caso, de relações entre as estéticas e as outras tecnologias, ela precisou ser repensada a partir, por exemplo, das tecnologias que não eram contempladas nessa história que eu achava ultra radical, porque eu incorporava a arte mídia no processo. E aí me dá conta que, uau, tudo aquilo que foge ao plano cartesiano, tudo aquilo que fugiu à história da perspectiva, à história da câmera, que estéticas e que outros modos de fazer isso propõe, e que não é menos tecnológico, são só outras tecnologias. Então, eu te falo a partir de um exemplo muito lógico, particular, mas que eu vejo acontecer com os meus colegas em outras universidades públicas, em outras universidades privadas também, é aprender a escutar e aprender a entender que nós lidamos hoje com outras demandas, no campo da história da arte, no campo da história da cultura, no campo da preservação, e que a ativação, os primeiros que têm que ser ativados somos nós. Se nós não nos abrirmos para entender o que é que o coletivo está querendo discutir e que precisa da nossa interlocução nessa discussão, e lógico que precisa, nós vamos continuar a musealizar os nossos atos gloriosos no espaço do Instagram e do Facebook e do YouTube, correndo o risco de sermos atropelados a qualquer momento por uma troca de aplicativo, pela transformação do espaço grátis em pago. Tem uma confusão perversa entre público e grátis que essas plataformas colocam. As universidades públicas estão sentindo, 2 anos depois do seu maravilhoso acordo com o Google. O Google não quer mais oferecer seus drives ilimitados. É muito risco operar. Eu sou francamente favorável a nós nos apropriarmos desses meios, mas eu sou tão francamente favorável, na mesma medida, a nós nos apropriarmos desses meios e deixarmos de ser reféns da história que eles estão construindo.
Muito obrigada, Gisele. Muita coisa para pensar. Muita, vocês fizeram eu disparar aqui. Eu tive dificuldade, mas eu falei, gente, é muita coisa hoje. Estamos pensando juntos, né? Sim. É muito inaugural todo esse movimento. Gisele, a gente vai começar um bloco de perguntas agora dos nossos públicos, quem está acompanhando a gente aqui no YouTube. Tem uma pergunta aqui do Caio Norato, e ele diz: em 2013, Manuel Castells se referiu à internet como, entre aspas, redes de indignação e esperança, dotadas de uma natureza revolucionária, entre aspas também. Desde então, a internet assumiu uma arquitetura que prioriza conteúdos capazes de gerar engajamento em um contexto que combina saturação informacional e economia da atenção, o que termina favorecendo a propagação de manchetes apelativas, ideias extremas e desinformação, além de reforçar as próprias crenças dos usuários. Diante disso, Gisele, ainda é possível falar de horizontalidade, distribuição e revolução pela internet? Eu acho que nunca foi possível falar. Eu prefiro pensar na linha do que nós conversamos aqui no final da minha apresentação. Eu não consigo dividir o mundo, nem mesmo na Covid, entre real e virtual. Acho que a internet é uma dimensão do real, ela se tornou um escoamento, um lugar de escoamento de tudo que a sociedade produz de pior e de melhor. Eu costumo sempre dizer, não foi a internet que inventou a pedofilia, não foi a internet que inventou o neofascismo, não foi a internet que inventou o racismo, o machismo e todos os outros itens daninhos, mas ela deu canal para esse esgoto todo aparecer. Da mesma forma que ela abriu espaços para outras formas de articulação. Eu acho que nós não podemos realmente cair na utopia de que a internet é esse lugar cor-de-rosa onde a revolução pode, a partir da qual a revolução acontecerá. Mas ela é um ótimo lugar para ela ser articulada. Ela pode ser... A articulação em rede é que é a grande descoberta da internet, né? Que nós podemos operar juntos de forma separada. E isso, me parece que as conquistas dos movimentos sociais são a comprovação mais clara que isso pode, sim, ocorrer, né? O Castells fala num outro livro da necessidade no Communication Power, que é um livro de 2009, na possibilidade que nós temos hoje de reprogramar a cultura pela redefinição dos meios de comunicação. E ele fala, se a gente pensar no movimento ecológico, na época, né, no Fórum de Porto Alegre, nas contestações em Seattle, foram todos momentos muito marcantes que não são consequência da internet, mas que se articularam não só na internet, mas em rede. Eu acho que é isso que nós ainda podemos levar. De resto, eu sou francamente favorável a nós tensionarmos as redes sociais e criarmos outros espaços de ocupação, porque eu concordo em gênero, número e grau com você, que faz parte da prerrogativa da plataformização, uma algoritmização da vida
que não corresponde com a potência das lutas que a internet abre. E aí, Gisele, ainda numa outra pergunta, ainda do Caio Honorato, ele pergunta, considerando a temporalidade da internet pós-pandemia, a inevitabilidade da oferta cultural remediada, enquanto as instituições se encontram fechadas, faz com que as coleções do museu e o engajamento dos públicos circulem pelos mesmos canais, as plataformas, e sejam feitos da mesma matéria, digital. Você apontaria alguma consequência dessa situação? Eu acho que essa é uma das questões mais perversas, a ideia de que tudo pode ser visto das mesmas formas, né? Tem um ensaio muito interessante, antigo, do Lev Manovich, sobre a cultura do cut and paste, do recortar e colar, que falava que o mundo digital opera a partir de um vocabulário que está presente em todos os programas. Copiar, colar, e os ícones também são muito parecidos. Nem tudo pode migrar para a internet. Acho que a internet ela pode funcionar muito bem, eu repito o exemplo aí do GLAM, do Museu Paulista, porque é uma ótima maneira de usar o meio digital para criar outras narrativas, para franquear o acesso a diferentes acervos que nem sempre são tão fáceis de se chegar, né? Alguns, no caso deles, que são referência para pensar e problematizar o próprio imaginário brasileiro, a começar do quadro do Pedro Américo, do Independência ou Morte, mas não dá. O tridimensional precisa de escala, e é por isso que a ideia desses espaços digitais, 3D, são tão inóspitos, né? Eles não são multiusuários, você jamais será interrompido e você jamais terá a escala e a textura das coisas. Acho que a internet ela é um espaço para outras coisas, ela não é um espaço para tudo, ela não é uma mímese do real, ela é uma instância do real. Não tem um mundo virtual, tem um mundo real e as diversas, com todas as suas particularidades, né? Na internet nós nos sentimos frio, enfim, dor, cheiro. A gente tem aqui a pergunta da Mariana Torres, ainda pensando toda essa coisa que envolve a guarda na nuvem, né, e a nossa falta de autonomia em relação a esse material que vai para as redes. Ela pergunta, pensando o ato de guardar e conservar, como observar o que deve ser arquivado diante da overdose de documentação? O que esquecer, o que colecionar? Ela também pergunta, em seu texto sobre o Museu Nacional, você citou o apontamento de Viveiros de Castro sobre a possibilidade do espaço após o incêndio se transformar em um monumento. Pensando a história da escultura, em que o monumento público possui data e local definidos, inseridos na arquitetura, qual a importância desse ato para a formação da cognição brasileira? Assim como um monumento ou um museu da ditadura. E aí ela finaliza agradecendo pela aula. Eu acho que são várias perguntas numa só, mas essa ideia do que colecionar é, sem dúvida, um dos maiores desafios da atualidade. Eu começaria por uma história de como as coleções
dos museus foram feitas para que nós pudéssemos entender como o arquivo, e aí pensando o arquivo numa perspectiva mais ampla, é um lugar de poder. Desconstruir o arquivo, desconstruir o acervo, de fato, criar canais de possibilidade para, primeiro, operar a crítica daquilo que já está dentro do museu e os métodos pelo qual foi colecionado e engajar o seu próprio público no processo de discussão do que é o seu acervo, qual é a missão, qual é o perfil de cada um desses museus, que eles não podem ser museus de tudo e, ao mesmo tempo, eles não podem ser museus de uma história só, né? O monumento, eu concordo com você, ele tem data, tem local, e uma das discussões que mais me irrita hoje em dia, ou mais me aflige, é essa ideia: para quem você faria um museu? Um monumento? Para ninguém. O monumento é uma estética datada, é uma estética de uma historiografia colonialista, e não é fazendo novos monumentos que nós vamos enfrentar e tensionar o colonialismo, né? Então, pensar Museu da Ditadura, eu prefiro pensar assim na linha do Memorial da Resistência, que é abrir para as histórias das vítimas da ditadura, ao invés de tentar colecionar documentos oficiais da ditadura. Eu estou falando hoje desde cedo, eu estou assim com a garganta em pandarecos, gente, desculpa. Gisele, a gente tem mais uma pergunta aqui da Natália Ferreira, do Maranhão. E ela está comentando sobre as polêmicas NFTs. E ela fala que aqui o espaço é curto, que ela gostaria de saber o que você acha sobre o NFT, as Non-Fungible Token, que vem mudando a nossa compreensão sobre os formatos digitais e vem impactando vários setores, né, da arte, enfim, do mercado. Recentemente, uma obra do Banksy foi queimada e disponibilizada em NFT, somente digital. E um outro meme, a Disaster Girl, também vendeu o NFT e agora tem esses tokens, tem propriedade sobre elas. E ela quer saber a sua opinião. Olha, primeiro, acho que tem... O NFT pode ser um caminho de uma outra lógica comercial, não porque ele permite comprar obras digitais, mas porque ele pode ser um arquivo de muitos arquivos, além da obra. Então, isso pode indicar caminhos, sim, muito interessantes. Na maneira como ele está sendo trabalhado, e o exemplo do Banksy é ótimo, vendeu milhões porque era do Banksy, se não fosse, não venderia. Então, eu tenho alertado para muitas pessoas que me procuram e me perguntam, falam, olha, eu lembro no começo da internet que todo mundo achava que ia ficar rico, porque tinha um site na internet. Não é verdade. A concentração de capital é grande, não é assim só porque está sendo vendido em NFT que vai bater recordes. Os exemplos que têm sido dados mostram essa lógica que o Caio comentou na pergunta. As redes se constroem a partir de algumas seleções algorítmicas que bombam determinadas manchetes, e o mercado de arte opera nessa mesma direção, né? Então, se for para ficar como está sendo mapeado a partir desses exemplos, nós vamos ver mais do mesmo. O capital dominando no estilo que ele sempre dominou. Se a cultura digital, a contracultura digital que criou essa ideia de banco
de dinheiro sem lastro de bancos, de arquivos que podem conter outros arquivos e criar outras formas de circulação, talvez nós tenhamos um modelo mais interessante aí a aparecer. Por ora, ele ainda está sendo muito alardeado naquilo que ele pode se virar mais do mesmo. Tem uma pergunta aqui da Camila Pires, que ela vai dizer: Gisele, você acredita que a dinâmica da cidade ou as políticas públicas patrimoniais contribuem para o fenômeno do esquecimento? Ela também pergunta: desde a década de 60, a gente observa estudos maiores sobre uma fenomenologia da memória, principalmente com os movimentos de violência contra a humanidade. Eu gostaria de saber como você faria uma retrospectiva sobre os estudos do esquecimento, já que esses conceitos de memória e esquecimento caminham juntos, mas a gente percebe uma oposição dialética entre eles. Acho que eu não vou conseguir responder tudo, mas acho que assim, a história do patrimônio em países como o Brasil, ela é uma história de políticas do esquecimento mais do que políticas de memória. Nós podemos dizer que, no modo geral, as políticas de memória consagraram as histórias do poder no Brasil e no mundo todo. Países como o nosso são países onde a interdição ao acesso e a construção de lugares inacessíveis da memória são os que pautaram a nossa história do patrimônio. Esses depósitos de monumento com os quais eu trabalhei e que, enfim, isso existe no mundo todo, mas a maneira como eles são escondidos no Brasil, porque muitas vezes eles se confundem com uma espécie de lixão da história, não sabe onde colocar, coloca lá, e ninguém nunca vai acessar, é a construção da história dos nossos esquecimentos. Eu acho que fazer os espaços renegados dos lugares de memória institucional aparecerem é uma das estratégias mais contundentes para nós escrevermos a história das nossas políticas de esquecimento. Não só os depósitos de monumento, não só aquela parte do acervo desarrumada, não só o lugar para onde vão todas essas obras incompletas, aquilo que a biblioteca não conseguiu reencadernar, mas os espaços de trabalho, os espaços que não são de acesso público, as áreas interditadas, a história do esquecimento, as políticas do esquecimento se constroem a partir desses aparelhos. Bom, temos várias perguntas, por isso que nós estamos evitando comentá-las e seguindo para as próximas. E agora tem uma pergunta da Maria Botelho. Ela perguntou se você poderia dar exemplos interessantes de plataformas de difusão e interação utilizadas por museus, como é o caso do Museu da Pessoa. Você já compartilhou alguns exemplos, mas ela queria saber se você poderia trazer mais alguns. Eu compartilhei 2 que eu acho muito interessantes, tem vários na Wikipedia que usam o mesmo sistema. A Biblioteca Pública de Nova York faz trabalhos incríveis de novos modelos de construção e pensamento do seu acervo. Há coleções de obras de arte digital que são muito interessantes, como o Museu Meiac espanhol,
é um outro museu que tem investido em formas de criar um acervo de obras exclusivamente de NetArt. Eu acho que tem alternativas bastante interessantes, fora as que eu passei na minha apresentação, de centros de pesquisa e projetos que estão tentando criar novos formatos de arquivo e acervo. Bom, e sem deixar de mencionar o plugin, né, o Tayacan, que é um plugin brasileiro feito na UNB e que é um método de construção de arquivos e acervos em código aberto e com hoje usado por uma série de instituições, né? Para não falar a prata da casa, né? Aí na cana, cabeça. E aí, Gisele, estamos nos encaminhando para o final. Vou falar as duas últimas perguntas. A primeira é da Bárbara Serafim. Ela disse que gostaria de ouvir mais sobre a economia da atenção. E a segunda é da Daniela Leite. E ela diz: a tecnologia segue a lógica do mercado. Como usar essa mesma tecnologia para difundir a educação e a cultura libertadora? Uau! Bom, começando por essa pergunta, eu acho que é um método Paulo Freire mesmo. Nós temos que nos apropriar das coisas e aprender a ensinar a partir da construção coletiva e entendendo com quem que nós, escutando com quem nós estamos falando, né? A priori, a linguagem toda é um monopólio de poder e não é por isso que nós não somos capazes de inventar outras formas de se apropriar e criar outros letramentos e outros repertórios. Com relação a Bárbara, bom, Bárbara, essa discussão a gente poderia levar a noite inteira, a menção foi feita pelo Caio, há uma teoria de um economista que o grande capital contemporâneo é o capital da atenção. Quem controla a atenção é, de fato, quem concentra a riqueza. Mas, numa perspectiva mais ampla, o Jonathan Crary, que é muito conhecido no Brasil por causa do livro do 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, excelente livro, aliás, um grande estudioso da fotografia, e um outro livro dele em português se chama Suspensão, que é sobre a história do controle da atenção, a partir de uma história das imagens. E o que ele mostra é que o espetáculo nasce a partir da ambivalência entre a dispersão e a atenção. O espetáculo precisa de pessoas que sejam passivas e capazes de não prestar atenção em nada, porque prestam atenção em tudo. Ao mesmo tempo, ele precisou inventar, e isso ele vem desde a época dos panoramas. É incrível a discussão de como cooptar por uma educação do corpo, por uma educação do olhar, um direcionamento que pode ser manipulado, ora para a dispersão, ora para a concentração. Mas esses dois polos tão antagônicos é que conformam a economia da atenção. É nós
estarmos aqui, provavelmente vocês estarem com várias abas abertas, indo e voltando, e no Zap, e volta, e vai para o celular, o que não quer dizer que nós não estejamos inteiramente consumidos pelo dispositivo corporativo online do YouTube, do Zoom, do WhatsApp, do Facebook. Né? É um erro nosso pensar que a atenção ela só existe se ela estiver focada em um ponto. O monopólio da atenção é a maneira como você captura um corpo e um olhar em direção a um determinado dispositivo. Obrigada, Gisele. Eu que agradeço. Muitas inquietações. Eu acho que essa conversa de hoje ainda vai reverberar aí por muito tempo. Assim esperamos. Em mim também. Bom, vamos nos encaminhando para o final do encontro de hoje. Agradeço em nome de toda a equipe educativa, Janaína e Aline, as intérpretes de Libras, a presença de todas e todos que estiveram com a gente nessa noite de quarta-feira, para fazer essa reflexão coletiva sobre as atuações, dimensões de um museu no mundo pandêmico. Essa novidade, mas já não tão nova novidade, já estamos quase nos acostumando. Bom, eu queria estender o convite para quarta-feira que vem, dia 19 de maio, às 19 horas. Conversaremos com a pesquisadora e professora Mercedes Bustamante, para refletirmos um pouco sobre as questões que envolvem natureza, pandemia. A transmissão será ao vivo, já está programada aqui no nosso canal do YouTube. Para quem quiser assistir, já pode ativar o lembrete. Esperamos todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Gisele Beigelman, pela presença, pela disposição, disponibilidade, por todas essas pulguinhas que você joga para trás das nossas orelhas. Muito obrigada a todos e a todas. Tenham uma boa noite. Obrigada, gente.